Boa noite, está começando Revista Curitiba. Ele é escritor aqui da cidade, ganhou um prêmio importante de literatura já com seu segundo romance. E está aqui para conversar com a gente sobre suas obras e seu ofício, o escritor César Tridapalli. Na coluna Papo, converso com Luciano Coelho sobre o documentário A Linha Fria do Horizonte. A música de hoje é com o Dom. Fique com a gente que o Revista Curitiba está começando. Ele escreveu O Beijo de Schiller, ganhou um prêmio com o romance e já está produzindo o terceiro livro. Aqui comigo, César Tridapalli. Boa noite, César. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, amiga. Bom, eu já ia te perguntar sobre o que é o livro, mas como você fez um book trailer, vamos passar aí para a galera, para já saber sobre o livro e sobre o que é um book trailer. Vamos lá. Pensar o tempo todo sobre os próprios pensamentos torna a vida do homem um inferno. Precisei ler algumas coisas relacionadas ao assunto e elas foram suficientes para saber que somente 2% do emaranhado genético haviam diferenciado o homem dos outros animais e feito dele um ser capaz não só de pensar, mas também de se pensar superior. E de pensar errado, o que não deixa de ser uma forma de pensamento. Metal preto, cano curto. Há alguns minutos, tubo encostado na minha cabeça, um projétil separado do meu cérebro por poucos centímetros, chumbo inerte prometendo calar o que perambula pelo labirinto das sinapses. Era uma ponta cinza preparada para explodir a minha massa cinzenta e levar os 2 ou os 100% da minha humanidade, feita de tristezas e alegrias ilhadas pelo mar da indiferença e do esquecimento. A ideia de minha morte nunca havia passado de curiosidade intelectual. Dentro dessa mesma cabeça, uma bala estava prestes a acabar com qualquer possibilidade de especulação, trocando o pensamento sobre a morte pela morte do pensamento. Bacana, César. Então, na verdade, esse book trailer você lê um trechinho do livro. Isso, é um trecho inicial já, né, Uhum. que já dá um pouco contextualizado, assim, em que momento o personagem principal se encontra, que já é um momento de muita tensão. E aí, mas falando no geral, assim, digamos, uma sinopse do livro, como que você poderia explicar, assim, para quem... Só para atiçar o leitor a ler. Se for pensar bem, dá para dar duas sinopses, porque são duas histórias que acontecem no mesmo romance, né? Claro que elas não são totalmente paralelas, elas, ao longo da leitura, o leitor vai poder perceber muitos pontos de contato, né? Embora elas pareçam histórias muito diferentes, né? Mas uma das histórias é justamente escrita pelo personagem principal, que é um romancista, que se chama Emílio Meister. E esse trecho inicial já coloca o escritor Emílio Meister nessa situação. Ele está sendo vítima de um sequestro, né? Um sequestrador meio diferente, meio estranho, assim, um menino, né, muito jovem, assim, né, que vai levá-lo para a casa do próprio escritor, né? Tem o escritor e a Eugênia, que é sua mulher, né? E esse personagem vai conviver com o casal, né? Enquanto isso, o Emílio Meister, vítima de sequestro, também tem um tempo para escrever seu romance, que é a história do Luca. Eu tô te perguntando, mas eu vou dizer que o meu livro de cabeceira do momento é esse, O Beijo de Schiller. Tô na metade já do livro, já tenho bastante coisa para te perguntar aí depois. E aí, com esse livro aqui, você ganhou o 6º prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, um super prêmio importante aí, né, César? Bem interessante, fiquei muito feliz, até porque às vezes, né, o segundo romance, o primeiro, que é o Pequena Biografia de Desejos, ele teve uma repercussão bem interessante, mas dentro de Curitiba, né? Então, para mim, era uma questão assim, poxa, será que o que eu escrevo também tem um apelo para quem não é de Curitiba, né? E o Beijo de Schiller, como ganhou o prêmio lá em Minas e tal, me deixou mais confiante, né? Que não é só para quem mora aqui e tal, né? Mas é que o livro tem algo a dizer além dos muros da cidade, né? E o legal é que você usa muita referência de Curitiba, o nome da rua. Bom, desde o nome do livro, né? Schiller vem da rua Schiller ali, mas no livro mesmo você cita outras ruas, outros lugares de Curitiba.
Eu não faço assim, né, um favor para a cidade, vou colocar Curitiba, mas é a cidade que faz um favor para mim também, porque como os meus livros têm um registro mais realista, assim, né, e eu sou curitibano, é o espaço que eu melhor conheço, né, o que eu mais sei falar. Então, no primeiro livro tem muito lá o Alto da Glória e o Boqueirão, são duas referências muito fortes no Pequena Biografia de Desejos. E nesse é ali o Alto da 15, a Rua Schiller, que eu acho uma rua muito especial na cidade. Mas o legal é que você situa o leitor mesmo, porque quem lê sabe que vários escritores fazem isso, e às vezes você não conhece o lugar, mas você já conhece, já consegue fazer na cabeça, né, as conexões, as ruas, os lugares. Muito comum a gente ler romancistas franceses, lógico, russos, né? E a gente falando passeia por essas ruas. De ruas, né? A gente finge que conhece também e dá certo no final. E aí, a Rua Schiller é especial por quê? Bom, o personagem, o Emílio Meister, ele mora lá, né? Também foi um gancho duplo, na verdade, porque existe o poeta, o filósofo, né? Friedrich Schiller, alemão e tal, e que tem um livro que me chamou muita atenção, que é sobre a poesia ingênua e sentimental. Que ele divide mais ou menos assim em duas categorias extremas o ser humano, né? Aquele ser humano que parece que está jogando o tempo inteiro, com uma certa malícia, ele nunca está presente assim integralmente, ele está sempre vendo as coisas de fora, né? E tem o ingênuo, né? Que tem uma pureza no olhar, uma inocência e tal. E esse sequestrador, né? Ele vai dividir, o Emílio Meister não consegue decifrá-lo, na verdade. E que tipo de jogo ele está jogando, se é que está jogando. Será que ele é tão puro assim quanto aparenta? Né? E é verdade, né? Eu que estou lendo, vendo você falar, você fala, nossa, é muito isso. E daí a Rua Schiller foi excelente, né? Porque já aproveitei a ideia do filósofo. Existe uma Rua Schiller, que por onde eu caminho muito, e acho ela muito especial porque ela é toda arborizada, toda feita para o pedestre, né? Tem a sua cancha de bocha, tem pista de skate, tem parquinho, tem cancha esportiva e tudo mais. E um espaço muito pequeno para os carros, né? Um espaço de paralelepípedo, os carros passam muito devagar ali. Eu acho uma rua muito bonita, ela é cinematográfica muito e literária. Exatamente, ela aparece até nesse book trailer aí que a gente viu. E eu lendo o livro, eu consigo tirar frases dele assim. Eu até anotei uma aqui. Uma guerra morna é muito mais gelada do que uma guerra fria. Adorei. Eu consigo tirar frases do texto, assim, do teu texto. Isso é proposital, na hora que você escreve sem saber, ou nem passou pela tua cabeça? Porque essa é um exemplo, mas lendo, eu tô na metade aqui, eu já tirei várias, assim. Acontece de tudo, né? Às vezes eu tenho meu caderninho de anotações, hoje em dia é o telefone celular, né? O bloco de notas do celular, e às vezes eu pego frases soltas e tal, e vou colocando ali. De alguma maneira elas podem aparecer ou não no romance, né? Mas acontece muito no momento da escrita. Talvez uma das minhas maiores, bem entre aspas, né, fontes de inspiração seja o trabalho com o dedo nos teclados ali, né? É ali que eu acho que surgem as maiores sacadas, assim mesmo. Tem que ser, né? E eu gosto muito também. Tem muitos autores que eu leio, eu sempre com lápis, né? Eu sempre também busco destacar umas frases que me chamam muita atenção. Antes eu tinha dó de rabiscar o livro, agora eu adoro. O lápis me faz falta, assim, se não tá do lado. E eu li, César, em alguma entrevista que você deu, até vou ler um pouquinho aqui, não há escritor bom que não seja leitor bom. Todo grande escritor é um grande leitor, embora ser um grande leitor não seja garantia nenhuma de que vá ser um grande escritor. Ótimo, já diz tudo por si mesmo ali. Mas e aí, só para perguntar, como que você escreve? Que tem lugar, é um trabalho que você senta às 8 da manhã, vai ficar até às 6 da tarde escrevendo, vem ideia, como que é o teu dia a dia? Assim, a experiência com os dois romances me mostrou o quanto eu preciso realmente de um tempo relativamente grande por dia para escrever, né? Então, geralmente eu escrevo à tarde, eu trabalho de manhã, né? E trabalho fora de casa, assim, né? Sou um assalariado, e mais à tarde eu tenho esse tempo para escrever. Então eu preciso mesmo desse tempo, pelo menos 2 horas, 2 horas e meia. Tem que parar, se concentrar mesmo. Se eu tiver meia hora para escrever, eu não consigo, né? Eu preciso, ou é 8 ou 80, ou eu consigo escrever para valer, ou então, né? Eu comecei a escrever um terceiro romance, aí veio mais um filho, né? Tá aí com seus 2 meses, e daí eu falei, não, eu vou me dedicar a ele. Aí esse romance agora, depois ano que vem eu termino outro. Isso, daí eu pretendo retomar a escrita no semestre que vem.
Férias também, né? Então, o escritor também tem que ter férias para arejar a cabeça. Isso aí. Curtir a criança também. Né? E aí, esse terceiro romance, então, também tem coisa da cidade, tem coisa... Você coloca algumas cidades de fora também no romance, tanto no primeiro quanto no segundo. Imagino que o terceiro aí também tem essa linha. O terceiro, ele pretende, né, colocar Curitiba de modo ainda mais evidente, do ponto de vista, talvez mais do que cenário, né? Talvez como uma espécie de metonímia do Brasil, uma parte pelo todo, assim, para a gente entender um pouco o que é ser brasileiro, o que é ser curitibano, né? Mas sim, mais ou menos metade dele vai se passar em Curitiba, metade dele vai se passar fora do Brasil, que é uma cidade da Holanda, né? Chamada Utrecht. E você gosta tanto de escrever sobre as ruas, sobre os lugares, que você foi até lá, né? Fui. Eu acho, né, como eu disse no início, por ter um registro mais realista e tal, é estranho, né, você escrever só pelo Google Maps, assim, não tem que ir lá dá. conhecer, Fui lá, né? Tentar respirar um pouco o clima do lugar também. Boa desculpa essa para viajar. Excelente, né? Conhecer o lugar que eu vou escrever sobre ele, então preciso dar uma viajada aí. E só para terminar, César, o que você está lendo? Eu terminei agora a Festa da Insignificância, do Milan Kundera. Terminei um pouquinho antes desse a Balada de Adam Henry, do Ian McEwan, que é um autor que eu gosto muito. E comecei um clássico aí, uma edição bem bonita do Decameron, do Boccaccio. Lá de 1300 e pouco. Pois é, você começa a ler um, termina, você consegue ler uns 2, 3 ao mesmo tempo? Geralmente assim? Eu tô com um só, né? Para se manter ali. Isso. Então, tá bom, deixa me dar. Esse livro é o primeiro, né? Deixa eu mostrar 2011. Aqui pro pessoal. Esse aqui é o Pequena Biografia de Desejos, primeiro livro do César, e é bom que já fez o segundo, já está no terceiro, daqui a pouco você vem aqui para contar o terceiro pra gente. E aí, obrigada então pela sua participação. Valeu. Valeu, e quando tiver o terceiro romance, aí você vem aqui contar pra gente. Obrigado. E agora, você quer saber o que está acontecendo na cidade essa semana? Antes do intervalo, fique com a nossa agenda cultural. Amanhã, o Instituto Paranaense de Cegos promove o terceiro seminário A Arte e a Cidade ao Nosso Alcance. Dentre os assuntos discutidos no evento está a acessibilidade cultural em Curitiba. A programação começa às 9 da manhã e continua ao longo do dia com diversas atividades no Auditório Poti Lazarotto. O endereço é Rua Marechal Hermes, 999, no Centro Cívico, e a entrada é gratuita. Até dia 22 de fevereiro de 2015, a exposição Cabeça de Brócoli e a Descoberta do Amor, ou Nota sobre um Amigo que Escapou do Afogamento, está em cartaz no Solar do Barão. A mostra reúne trabalhos do artista Luiz Rodolfo Anes. Visitas de terça a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde. Nos sábados e domingos, o horário é de meio-dia às 6 da tarde. A entrada é franca e o endereço é Rua Presidente Carlos Cavalcante, 533, no centro. Amanhã tem show de graça do cantor Humberto Gessinger no Shopping Curitiba. A apresentação começa às 6 da tarde e marca o lançamento de CD e DVD Insular ao vivo. O shopping fica na Rua Brigadeiro Franco, 2300, no Batel.